Ok, voltamos aqui com o nosso Sebrae Cast, diretamente do Parque Vandeci Hack, na 12ª Rondônia Rural Show Internacional. Esse evento que chega ao seu 12º ano com uma promessa, né, assim, com uma expectativa de faturar milhões, né, bilhões de reais em vendas, e isso fomentando o estado de Rondônia. A gente está aqui diretamente do estande do Sebrae, no nosso Sebrae Cast, e quando vier aqui na Rondônia Rural Show, dê uma passadinha aqui no estande do Sebrae. E nesse episódio, nesta nova conversa aqui com vocês, eu estou recebendo aqui o pessoal que faz acontecer no café. Pelo menos uma parte dela está aqui com a gente hoje no estúdio. Eu estou recebendo aqui o seu Arildo, cafeicultor, e meu amigo Fernandão, brotherzão aqui da gestão do projeto do café. Né, Fernando? Você já está há quanto tempo já na gestão do café, Fernando? Bom dia. Bom, Denis, bom dia, Arildo. Bom dia a todos que estiverem assistindo. Na gestão do café eu já estou há 3 anos. 3 anos, né? Foi 3 anos já em outubro. Mas de Sebrae são 25 anos. 25 anos de Sebrae. E a gente estava brincando ali que eu já sou um decano de Rondônia Rural Show já. E a gente gosta de ver a evolução, né, do Você parque. Você está dentro das primeiras, então. Das primeiras. A gente gosta de ver a evolução do parque, a evolução dos nossos estandes, da qualidade dos atendimentos que a gente tem entregado para os nossos visitantes aqui. Enfim, a gente está junto. Show de bola, meu irmão. E assim, é bom ver você nesse projeto, nessa nova iniciativa, assim, que é um desafio. Né? Um desafio. Você está há 3 anos, eu fiquei quase 8 no peixe, gerir projeto grande, gerir iniciativas assim do agro, não é fácil, né? É um aprendizado diário, né, Fernando? Isso que eu ia pra falar. Gente. É o que eu ia te falar, é um aprendizado diário. Eu tenho aprendido muito com os Arildos que a gente tem encontrado aí na cafeicultura, com o Juan também, que é o nosso presidente da Cafeiron. Tá vendo a gente, Juan? Vou mandar para o zap dele já o link aí para ele assistir nós. E com todos os nossos parceiros, sabe? A gente tem uma parceria muito, muito boa. Graças a Deus que a gente tem um clima de entrosamento muito grande com a Emater, Embrapa, Senar. Isso facilita um pouco o trabalho, porque facilita o diálogo. Isso é muito bom. Mas em questões de aprendizado, está aqui um grande professor do meu lado aqui hoje. Show de bola. Então já vamos começar falando com o Arildo. Arildo, quem é o Arildo? Fala um pouquinho pra gente. Conta um pouquinho da sua história. A gente, claro, trouxe você aqui para a gente falar de um grande exemplo, né, do que se pode ser feito na cafeicultura. Você atualmente está sendo atendido pelo projeto do Sebrae, é parceiro nosso, já de longa data. Fala pra gente como começou a sua história com a cafeicultura. Bom dia a todos aí. A gente nasceu na cafeicultura. Eu sou a 3ª geração que produz café. Da sua família já? Da minha família, né? E viemos para Rondônia no ano de 84, viemos plantar café aqui em Rondônia. E aí foi essa evolução. Eu cheguei muito criança aqui, com 6 anos de idade, mas eu vi a minha família toda trabalhando com café, fui se apaixonando pelo café logo. Eu comecei muito cedo. Meu pai não me ensinou preço das coisas, mas sim valores, que você tinha que valorizar o pouquinho que você consegue valorizar. Isso que eu peguei um ensinamento muito forte do meu pai. E aí a gente foi aprendendo a trabalhar com café e aprendendo com o meu pai. E aí no ano, sempre a gente trabalhou, e quando chegou no ano de 2010, foi o ápice de tudo, que a gente viu que a cafeicultura tinha que mudar, tinha que ter um ápice diferente. E aí a gente começou um planejamento dentro da cafeicultura. Em 2012 a gente trabalhava só com café seminal. Desse café seminal, a gente estava vendo que estava dando prejuízo, 60% da minha lavoura estava dando prejuízo. Então a gente abandonou a lavoura, só que não queria sair do café. Então a gente começou a plantar o Robusta Amazônico, sem saber o que era o Robusta Amazônico. Mas não tinha esse nome ainda? Não, ou essa variedade ainda? Não, nessa época conhecido por café clonal. Todo café clonal, que era um clone. Eu né? São várias entregas de café clonal. Sim, na época que eu era repórter. Era sempre entregado os café clonal, mas não tinha o nome café clonal. Não tinha. Não tinha Robusta Amazônico. Não tinha Robusta Amazônico. Aí então a gente plantou 3.000 plantas dentro de um planejamento que a gente fez, e a gente começou a fazer anotação para ver se era viável mesmo. Então a gente viu que aquilo era viável. E aí então em 2016 a gente plantou mais, em 2017 também. Em 2017 para 2018 a gente foi para o primeiro concurso que a gente participou do Com Café, lá em Cacoal, né?
que o governo do estado promovia e promove até hoje, que é o café, o Robusta Amazônico, que é o café sustentável, né? Então a gente pensou nessa forma e plantou, fez o café e a gente não acreditou tanto no concurso e perdimos a premiação por não ter o café. Tinha vendido o café, né? Então assim, só que aí eu fiquei triste de ter feito o café e vendido, mas feliz de ter feito um café especial pela primeira vez, né? Especial. E aí motivou. No outro ano a gente fez de novo 9 sacas de café especial. E aí que veio a jogada de chave, que a gente não conseguiu comercializar esse café cru. Aí o que eu ia fazer com esse café? Comecei a torrar esse café e trouxe para dentro da minha propriedade. Terceirizei a torra, trouxe para dentro. E aí começou a pessoa ia lá em casa visitar, tomava o café. Hein, da onde esse café? Por que café gostoso é esse? Aí a gente começou a falar. E aí a gente começou a aprender o que era o Robusta Amazônico. Né? A gente começou, e aí a gente dava um pacote para um pacote para outro, e a gente viu aquele comércio acontecendo. No ano seguinte a gente fez 26 sacas de café, né, para vender mesmo, a intenção é essa, vender cru. Não conseguimos, então aí a gente começou a torrar. E graças a Deus, dentro dos 12 meses foi dividido e foi vendido tudo dos 12 meses. Então... Hoje, então, você estava falando aqui nos bastidores, hoje você praticamente tem 3 negócios, 3 business na F, que é a marca principal de vocês. Sim. Mas hoje você, Arilton, tem 3 negócios, agronegócios dentro da sua propriedade, é isso? Sim, porque hoje o produtor... O problema do produtor é não colocar a propriedade dele como um agronegócio, como um negócio. Como uma empresa. Como uma empresa. E eu aprendi a colocar meu sítio como uma empresa. Certo. Então, eu tenho um Arildo produtor de café, tem um Arildo pós-colheita, que faz todo o processamento do café, que a gente lá é bem rigoroso nesse processo, o café a gente colhido no máximo 24 horas tem que ir para o lado do processamento, que é a lavagem, a secagem ali. Aí depois que tiver na secagem, vai o tempo de secagem, que gasta em torno de 48 a 50 horas, para secar e depois beneficiar e armazém. E depois a gente tem a agroindústria, que é onde que a gente leva o café, armazena e torra o café. Então são 3 empresas diferentes. 3 empresas diferentes. E assim, hoje você e sua família, e quantas pessoas vivem da renda desses 3 negócios? Fala um pouquinho pra gente. Você falou que é a 3ª geração. Sim. Então, seus pais já plantavam café, seus avós. Sim. E hoje isso também é da renda dos seus filhos. Você também tem a sua família envolvida nesse negócio. Sim. Eu tenho 2 filhas, né? Tenho a Milena e a Sabrina. A Sabrina, ela já se formou em fisioterapia. A gente está trazendo ela para dentro do café. Mas a agroindústria foi pensada em sucessão familiar. Porque eu não tenho como pegar as minhas filhas para ela cuidar da lavoura. Mas sim gerenciar uma agroindústria, elas podem muito bem. Então a gente está trabalhando para isso acontecer. E graças a Deus, o dia de torra, que eu faço a torra, e o dia de moagem, empacotamento, quando as 2 estão lá dentro, para mim a melhor felicidade do mundo é ver elas ali perto de mim. E mesma coisa que meu pai ensinou a trabalhar com café, eu estou ensinando elas a agroindústria adiante. Bacana. Fernando, agora falando dessa verticalização. A Rondônia hoje é reconhecida nacionalmente por isso, porque entendeu que o business estava não na quantidade, no commodity, mas na qualidade do café, em servir um bom café e tirar aquela impressão de que o Robusta era um café ruim, né, que tinha-se antigamente. Hoje a gente é premiado, e quando Rondônia chega, a galera chega, opa, chegou Rondônia, hoje está diferente, né, Fernando? Está bem diferente. Está diferente. Nós temos também que assumir a nossa parcela de responsabilidade nessa questão de que era um café ruim, porque de fato era ruim. A gente conhece bem o Aguinaldo Lima, que é um consultor nosso, e hoje ele é o superintendente da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel. E ele vinha a Rondônia, ele conta pra gente que nos idos de anos 80, 90, ele vinha a Rondônia para comprar café barato. Porque você via de base para o Solúvel, né? Porque era barato, porque era um café de 800 defeito assim. Só que hoje em dia, através do trabalho da Caferon, da Emater, do Senar, do Sebrae e dos cafeicultores principalmente, a realidade hoje é outra. A gente é conhecido, reconhecido, até internacionalmente, eu diria, pela qualidade do café, do nosso Robusta.
A gente teve agora em abril na Café Fest, Sim. em Goiânia, de 14 a 15, 16, e o Arildo ele é testemunha das filas que formam para tomar, experimentar o Robusta Amazônico, e muita gente, o legal é ver o depoimento, ou muita gente falar, ó, eu vim lá de tal lugar para experimentar esse café que está sendo a sensação Sim. do Brasil. Sim. E eu gosto muito de fazer essa parte de promoção do café, do Robusta, que é uma das vertentes que o Sebrae tem trabalhado muito, justamente porque a gente coloca frente a frente os compradores, os produtores, e aí eles conseguem entender o que eles estão produzindo. Não é só café, sabe? É uma experiência, algo muito mais, muito maior do que um pacotinho de café. E eu fico muito legal, eu fico muito alegre quando eu viro um coadjuvante nessas feiras, porque todo mundo, o Gordinho, tira uma foto nossa aqui, todo mundo quer registrar foto com ele e tal, e eu acho isso muito legal. De fato, assim, eles é que fazem, a gente... Exatamente. Assim, a gente, se não atrapalhar, eles não vão. É verdade. É muito legal isso. Sim. E assim, Arildo, hoje você pode falar para quem quer produzir café. Assim, vamos pensar qual que é o tamanho da sua propriedade. Fala um pouquinho sobre o negócio fazer café. Porque tem gente que acha que tem que ter grandes propriedades, tem que ter aquele monte de gente para fazer, né, Fernando, café especial. Fala um pouquinho da sua estrutura, desse seu planejamento dentro lá da sua empresa. Fala um pouquinho de como você está estruturado hoje. Sim, hoje a minha propriedade ela tem 30 hectares. Ela veio de sucessão familiar, veio do meu pai. Dessas Pequena, né? É pequena, 30 hectares. Dessas 30 hectares, 40% é de mato preservado ainda. 40%? 40%. Você tem 17, 18. Sim, mas referente a café eu tenho 2,68. Olha aí, 2,68. 2,68. Aí hoje eu estou produzindo esse café nessa área, mas pensar assim, porque muita gente quer evoluir quantidade de área e não produtividade. Eu quero, quanto mais eu produzo em uma área menor, mais a minha rentabilidade aumenta. E as pessoas, muitos pensam diferente, né? Então aí a gente pensou nessa parte de produzir o café, e depois eu comecei a pensar na parte de processamento. Porque a gente fazer manualmente, por terreirão, por via manual ali, era muito difícil. A gente começou a mecanizar. Então a gente pensou numa estrutura de lavagem, secagem, beneficiamento, mas não só simplesmente. A gente queria uma sustentável. Por quê? A água do lavador do café volta para a lavoura, o secador é movido pela própria palha do café, então é um conjunto ali todo sustentável. Então é pensado nessa parte. E aí a gente sabe como que tem a agroindústria pela matéria-prima. Então, quanto mais eu consigo ter qualidade na produção, eu entrego um produto melhor na minha agroindústria. E assim, é claro que a gente não vai falar muito de números, mas assim, hoje você vive apenas disso. Não apenas, mas você vive das suas vendas, e o quanto isso é rentável. Fala um pouquinho pra gente, nesses 2 hectares, você toca todo o teu trabalho com essa terra, só com essa terra. Não, a gente já passamos por dificuldade lá em 2000, a gente chegou a vender café de R$30, que não pagava nem o custo de produção, que era aquele café que o Fernando falou, né, de baixa qualidade. Então ele era vendido como um commodity de baixa qualidade, né? Ele falou de 800 defeitos. Hoje no mercado você não acha um café de 800 defeitos mais. Você só acha café de 450 defeitos para baixo. Então são cafés muito bons já. E então naquela 800 época... defeito hoje seria o quê? Hoje não tem no mercado, não tem... porque assim, considerem defeito. 800 defeitos são os cafés já... 400 defeitos são café já de bem baixa qualidade, no dizendo hoje. Hoje é café de 200 defeitos, 150 defeitos. A gente conseguiu produzir café de 4 defeitos. 4 defeitos? Então você praticamente quase... zerado defeito. Então, mas assim, a gente pensou fazer essa pós-colheita bem feita e números. Hoje a gente abriu 2 leques, a gente tem uma pequena criação de gado também para ter uma fonte de renda extra, porque dizem que olhar só num gato pode perder os outros. Então a gente olha vários gatos ali para que quando um tiver baixo, o outro tá. Verdade. Então por isso que a gente... Essa
não colocar todos os ovos, claro, numa cesta só. Isso aí. É primordial para vocês. Sim. Lá, né? Mas aí por que a gente montou o Arildo Café, a F Café Produção, né, que é produzir café, o Arildo pós-colheita ali e o Arildo Agroindústria, para que quando a gente perder na produção aqui, a gente consegue ganhar um pouquinho no pós-colheita e um pouquinho lá na agroindústria. Então a gente não oscila tanto no mercado. Bacana. Agora, Fernando, e claro, o Arildo também, qual que seria hoje, não dicas, mas orientações para quem vai começar a produzir café? Hoje a gente, claro, tem um outro patamar de espécies, né, de plantas, o nível já está bem parelho, né, já está bem nivelado, mas qual que seria ali a primeira orientação para quem quer começar a produzir café, quem quer plantar café e fazer conforme o senhor tem feito atualmente? Eu acho que primeira coisa é sentar e fazer um planejamento de negócio, porque muitas vezes envolvido pelo preço, planta, mas sem ter uma estrutura. Faça seu planejamento. Planejamento, primeira coisa. Se você vai conseguir ter mão de obra para aquilo, se você vai ter uma boa gestão de gestão daqui e dali, se você vai ter uma água suficiente para ter essa irrigação, um produto sustentável ali dentro, porque não adianta você querer fazer o café sem ter uma água boa, sem ter uma nascente que joga água ali seja suficiente. Então você tem que se planejar. Eu acho que clone, né, saber os clones que você vai plantar e qual o alvo que você quer atingir. Commodity, café especial, exportação. Isso tem que estar claro. Tem que estar claro, tem que estar no plano de negócio agora. É para antes de iniciar. Hoje assim, tem cálculo de 1 hectare de café, quanto que custa, quanto tempo? Fala um pouquinho pra gente. Olha, hoje, para minha conta lá, ela tá em torno de R$10 por planta, né? Pode chegar a mais ou pode chegar a menos. Varia do seu investimento e no que para fazer aquilo dali, mas não é até ver a primeira florada que vai, não é o primeiro grão não, que da florada até o grão ainda leva quase um ano ainda. Então da florada até o primeiro grão, um ano. Um ano ainda que ele leva. O cálculo médio de investimento no hectare, já incluso tudo, é de 70 a 100 mil reais. Num hectare de café. E acho que a partir do segundo ano do segundo ano já tem um retorno ali. E aí depois é só glória. Aí, claro, trabalho, né? Continua trabalho. Continua... Hoje o quilo médio, a saca média de café tá... Qual que é o valor hoje? Hoje a saca média de commodity hoje está em torno aí de 1.400, 1.450, 1.390. O mercado está oscilando muito, né? Porque o pessoal está começando a colheita, então entra muito fluxo de café no mercado. Essa alta do café recente, claro, não é uma particularidade do atual governo, mas a gente viu aí sendo até meme, né? Sendo bastante... o pessoal pega um carro no porta-mala do carro, aí negociando o café como se estivesse negociando drogas, né? Porque tamanho o valor do café. Mas assim, tirando essa brincadeira, essa alta do café é pela falta dele mesmo? Que vocês explicassem um pouquinho pra gente que tá, a galera que tá assistindo a gente, que é um pouco leiga nesse assunto também, Fernando. Eu acho que isso daí vem mais da fase climática, né? Que teve um problema muito sério de seca em todos os estados produtores, né? Não foi diferente daqui de Rondônia também. Isso daí também menos café no mercado e aí e já tem outros mercados ociosos chegando a comprar que não comprava café, que eram os japoneses, ali os chineses não consumiam, hoje já estão consumidos, então já começa um aumento de consumo e isso aí já começa também a valorização. Né? Então... E o café, não só o especial, até surgiu, né, Fernando, esses de 400 defeitos que você está falando, até os de 800 defeitos parece que está saindo aí, tem uns que é bebida tipo café. Como é que é essa conversa aí? Tem surgido isso aí, pelo preço atual do café? Como o mercado está aquecido, então todo mundo tende a tentar ganhar uma fatia desse bolo, né? Bolinho aí do café. E a gente vê, inclusive, algumas alternativas, vamos dizer assim, ao café, que nem é café. Por exemplo, a gente já vê algumas pessoas torrando caroço de açaí.
caroço vendendo junto o do café de açaí. Nunca foi café, né? Pode ser qualquer bebida à base de açaí menos café, porque o nosso café é o café que o Arildo produz, que outros produtores do estado produzem. Eu vi fazendo com milho também. Também. Sim, Não, E assim, aí tem as lendas que a gente ouve falar. E aí tem as lendas, né? Que a gente ouve falar, estão torrando sangue de boi, misturando ao café. Aí já é um extremo também, que eu acho que ninguém seria irresponsável o suficiente a ponto de entrar nessa seara aí. Sim. Mas tem muito atravessador, mas assim, naturalmente vai sendo eliminado. Certo. Porque o cara que bebe um café especial, dificilmente, Denis, escuta o que eu vou te falar, dificilmente ele volta pro tradicional, que é um café que já seria o de 800 defeitos, sabe? Certo. Hoje, seu Arildo, a gente está tendo, não é o teu, tá ali, acho que tá o do Marcelo, né? Hoje tem, hoje a gente já tem o do Arildo ali, certo. O Marcelo, do Café Canindé. Então hoje quem vier aqui no stand do Sebrae vai tomar o café do Arildo e do Marcelo Canindé. Do Marcelo, vai tomar do Altivo, que foi o campeão do Com Café em 2024. É só cafezão premiado. E essa questão, por que a galera... o café que o Sebrae está servindo é um café mais fraco. Não é. Aquele é o café. Esse é o café, né, Arildo? Esse é o café. Porque assim, o café preto somos considerados pela torra. Se você pegar um café de 85 pontos, 90 pontos, e escurecer ele, você não vai pegar nada de sabores sensoriais dele. Só vai tomar tudo, só o café preto queimado. Mas se você pegar esse café de 85 e 90 pontos e torrar ele numa torra média, você vai sentir todos o aroma, o café todo em si, todas as notas sensoriais daquele café que ele tem que representar. E esse que a gente toma aqui é 0 açúcar, purinho. Sim. É porque açúcar mascara os defeitos. Então, quando você coloca um açúcar no café daquilo, você está matando o café. Então, você não vai sentir nenhuma nota sensoriais daquele café. A doçura, a acidez, as notas sensoriais do chocolate, o caramelo, que são muito fáceis de encontrar no nosso Robusta, então desaparece. Então, se você coloca açúcar, você matou o café. É verdade. E o pessoal pode vir, né, Fernandão? Tá aqui o Marco do Tertúlia Café, Isso. nosso barista oficial. O nosso barista quase decano já também. Sempre o Marco. Ele tá ali com a cafeteria dele, a Tertúlia Café, e tá servindo bebidas à base de café, o café ali na garrafa, o coado, o expresso, a bebida gelada, a gente vai ter à tarde aqui, que aí já entra água tônica, já entra uma mistura ali, mas que traz uma refrescância muito legal. Nesse calor da nossa Rondônia Rural Show aqui, tomar um café gelado é muito bom. E falando sobre mercado, Arildo, para onde você acha que vai o mercado? Hoje a gente vê um nível de cafeterias também pegando, né, uma alta com essa questão do café estar em alta. Então a gente tem visto mais estabelecimentos, né, Fernando, servindo café, mais estabelecimentos servindo o nosso café, né? O próprio Sebrae hoje já compra o Dom Bento Robusta Amazônico. A gente serve aos nossos clientes o café Robusta Amazônico sem açúcar, né? Então já é uma cultura que a gente está quebrando. Sim. Né? Como você vê esse mercado atualmente? Para onde você acha que vai? Continua o especial sendo assim, o investimento a ser feito? O que você acha desse mercado do café para o futuro? Você e Fernando? Eu acho que o futuro esse café especial, cada vez mais expandir esse mercado, porque é um café, igual o Fernando falou, se você toma o especial, você não vai já para um café de torra escura, mas você já quer um café especial. Eu acho que essas cafeterias são os momentos delas vir, porque tá na onda, né? O café é a onda do momento, é uma bebida que o brasileiro consome diariamente, então ele tá no gosto do pessoal, né? No público. E ver o Robusta Amazônico chegar em grandes cafeterias que tinha uma barreira, hoje você vê essa barreira sendo quebrada, para nós produtores é muito gratificante, porque para falar que nem o Fernando falou que eram os baixos qualidade, hoje tem boas cafeterias, uma das melhores cafeterias do Brasil tá tendo o Robusta lá, você vê que esse movimento é crescente, né? Então você vai só aumentar. Uma coisa que eu deixo aqui é assim, que cada vez os produtores
tenha mais vontade de fazer cada vez mais café especial, porque o mercado está ocioso por esse café especial. E eles estão buscando e não está tendo esse café. Nós temos hoje essa sua demanda, então, se você tivesse o dobro da tua produção... Hoje, graças a Deus, vendido. sim. Hoje estava e acho que tem umas 3 vezes a mais. Porque... Tem mercado. Tem mercado. Tanto do café cru como café torrado. Na época que eu iniciei, que eu falei para vocês, a gente não tinha esses compradores de café de cru. Hoje eles vêm aqui, quer o café. Prova o café e paga o valor que você quer. Então, eu acho que isso que é o diferencial do café especial. Show de bola. Fernandão, para onde você acha que vai essa brincadeira aí de plantar café, de colher café, de torrar café especial, cara? A questão do café especial, ela tende a se expandir muito ainda. Porque o café é alimento, hoje em dia a gente tem essa tendência à alimentação saudável e quem toma o café, o que a gente chama dos coffee lovers, eles sabem que atrás de um bom café, de um ótimo café igual da Arildo, tem a questão da sustentabilidade, que a pessoa não está agredindo o meio ambiente para produzir, ao contrário, já tem estudos demonstrando que o robusto amazônico, ele tá sequestrando carbono, então ele não está emitindo carbono na sua produção. A questão da responsabilidade social deles é muito legal. Os produtores que trabalham com Arildo, assim como os que trabalham com outros produtores, eles têm o lugar deles para eles se alimentarem, tem um lugar para descansar, tem o banheirinho lá na roça. Perfeito. Então tem essa questão de responsabilidade social também. Então isso tudo agrega. Normalmente quem parte para o café de qualidade, café especial, além dessa questão das notas sensoriais, de sentir ali um caramelo, um café frutado, ele sabe que ele está pagando a mais por ajudar a preservar a natureza, e a gente está no bioma amazônico, né? Então, o cara que toma o café dele lá na Europa sabe que está ajudando a preservar a Amazônia. E injetando recursos, né? Exatamente. Onde, na Amazônia, porque é muito fácil criticarem, né, Arildo? Sim, sim. Tá tirando água, tá... É muito fácil, mas manter, como você falou, 40% da mata da propriedade em pé, isso é bênção demais. E o Arildo tem um trabalho de recuperação de nascentes na propriedade dele que está servindo de modelo para muitos outros produtores já. Massa demais. Sim. Massa demais. A gente, igual eu falei para você que eu tenho 40% de mato preservado, e em 2022 a gente fez um plano dentro de ação para ficar mais sustentável. A gente fez um isolamento de 3 hectares e plantamos mais de 6 mil árvores dentro dessa propriedade. Aí então foi pensado qual que seria eu ir numa instituição financeira e pegasse para colocar como um seguro da minha lavoura e como eu reflorestasse. Ficava muito mais barato e ficou muito mais barato eu reflorestar do que eu ir lá e fazer um seguro da minha lavoura. Por quê? Não é que eu vou ter 100% de certeza que eu vou conseguir produzir café direto, mas eu vou ter uma maior chance que eu consiga ter água. Para produzir café tem que ter água. Então, hoje dentro da nossa propriedade a gente foca em quê? Sustentabilidade. O café que vai sair no pacotinho é o último caso que a gente pensa. É consequência do trabalho. Antigamente a gente trabalhava com os 3 tripés da sustentabilidade. Primeiro era econômico, depois vinha o social, depois vinha ambiental. Hoje não. Hoje primeiro a gente coloca o social. Por quê? Eu e minha família tem que estar agajado, gostando de estar fazendo aquele produto e como está fazendo. Depois vem a parte ambiental, porque é que a gente faz, porque para produzir café, quanto mais você cuida do meio ambiente, é o que mais representa na bebida. Então isso já é estudo, por isso. E depois vem o econômico, porque é o natural, que depois ele chega com uma naturalidade. Se os outros dois estiverem em dia, o terceiro vem. Vem, isso aí é fato. Maravilha. Arildo, cara, obrigado pelo papo, obrigado pela oportunidade de te entrevistar, de conversar com você. Sei que a gente poderia ficar aqui 2 horas falando, né, Fernando? Tem muita coisa. Mas assim, o que eu mais queria que você falasse pra gente é o quanto isso mudou a sua vida. O quanto investir nessa produção mudou a sua vida, né? Falando também do Sebrae, quão bom foi o apoio do Sebrae, das demais instituições, Governo do Estado de Rondônia, Senar, Emater, né? Todo esse Embrapa, essa gama de parceiros,
como isso foi importante para você e, claro, o quanto o café ele tem esse condão, essa capacidade de mudar realidades. Para começo de conversa, se você me convidaria esse ano de 2015 para estar aqui, eu não estaria aqui. Eu sou um cara muito tímido, tinha vergonha. Certo. Mas o café me abriu, porque eu falo do que eu gosto, porque eu sou apaixonado pelo café. E hoje a gente teve ali em 2022, o Fernando que está aqui, presente aqui, foi um cara que me abriu muito horizonte pelo Sebrae. Foi para mim até uma surpresa que o Fernando ligou para mim. Arildo, eu quero que você vá para Copa Coar. Falei, o que é isso, Fernando? Não, você vai servir café. Eu falei, aonde é isso, moço? Eu não sei nem fazer. Faça aquele cafezinho de coador lá em casa. Não, você vai vir os baristas. Então, graças a Deus, a gente foi lá. E aí, isso aí me abriu muito horizonte. Porque não adiantava só eu produzir café especial, mas sim servir o café especial. Tem que saber servir o café. Porque o café especial ele é uma corrente. Desde a planta até na xícara, você tem que não quebrar nenhum elozinho para chegar exatamente aquilo lá. Né? E a Cafeirão, foi um projeto da Cafeirão que, junto com o Sebrae, o Senar e todo o governo, o estado, todo mundo ali foram focado em unir forças para que esse Robusta hoje está nesse patamar que está. Porque eu acho que se não tivesse essa união, não estaria no que está. Então eu falo assim, o Sebrae e o Fernando, que está aqui na minha frente, me abriu portas para que eu acessasse o mercado. Porque eu sei servir meu café para um cliente que chega lá em casa. Então eu estou entregando o melhor que meu café tem. Então eu estou abrindo portas com o meu café. Através dessa parceria. Através dessa parceria. Isso é importante. E Fernandão, ó, cara, ver esse tipo de depoimento é incrível, né, cara? A gente entender que o trabalho que a gente faz, que a gente acha que é pouco, né? A gente está entregando pouco e está fazendo a diferença na vida de muita gente. Verdade. É bem gratificante ouvir isso. Inclusive, e eles são o meu alento maior. Quando a gente está lá um pouco sob pressão, eu falo, eu vou visitar meus cafeicultores e vou lá para relaxar sobre café, é isso aí. Comer aquele pãozinho quentinho, aquele pão caseiro, conversar, trocar ideia, e a gente volta com com outro olhar, com outras ações a serem desenvolvidas e vai dando continuidade ao trabalho. Pisar na terra, né? Exatamente. É muito bom. Não, e até a gente fala assim, não, o Sebrae e outras instituições também, a gente não toma atitudes e nem atividades, né, sem ir lá na beira do tanque, sem ir lá na beira da lavoura, sem ir lá embaixo do pé de cacau. A gente não toma atitude, não faz, né, Fernando? Exatamente. O nosso planejamento é lá com vocês. Então, só parabenizar vocês por isso e deixar aqui o agradecimento, né, por ter vindo contar essa história pra gente. E outras oportunidades virão pra gente também estar mostrando e só desejar sucesso para você aí, Arildo, e pro Fernando nesse projeto maravilhoso aí. Tem SIC esse ano também, né, Fernando? Tem SIC esse ano. A SIC é a cereja do bolo, né? Em novembro. Esse ano vai acontecer na primeira semana de novembro e é a cereja do bolo. A gente participa ao longo do ano de vários eventos. Nós estivemos no Café Fest levando o Arildo e o Altivo do Alcafé. Agora em junho a gente vai para o São Paulo Coffee Festival, que é uma das maiores feiras. Depois da SIC, eu acho que é a maior que a gente tem no estado, no Brasil, só para café. Então daí a gente já vai com o Café Canindé e o Seu João da Luz, que é um grande exemplo também. Mandar meu abraço aqui pro MacGyver, Seu João da Luz também, que começou há pouco tempo também a questão do café especial, legal. E tem despontado assim. O Seu João foi o primeiro colocado do concurso de torra do ano passado, né? Nossa, demais. O concurso da CNA. Então, quer dizer, Rondônia tem sido um exemplo, um celeiro de talentos, assim como o Arildo, como o Seu João e tantos outros que estão se destacando aí no cenário nacional. Show de bola. Então a gente ainda tem muito esse ano ainda que esperar dos cafés de Rondônia, né, Sérgio? Tem, né? Que vem bons produtores aí, né? E vai estimulando os novos produtores a entrar pela qualidade, né? E a gente vai vendo os outros, igual o Dom Bento, o São João da Luz, a gente vai cada vez mais agalgando, porque eu vejo a Lagoa da Mola, tem várias outras marcas de café, Café Sauá, que são também produtores também, que tem a marca própria. Mas eu não vejo nenhum deles como meu concorrente, mas sim como meu aliado, porque ele está falando mais forte que é o Robusta Amazônia. Ele está levando esse nome do Robusta, o nome do café de Rondônia,
para o Brasil, para o mundo, porque cada cafeteria que a gente atinge no estado, fora do estado de Rondônia, é uma vitória coletiva. É uma vitória de todo mundo, que vai chegar lá, a pessoa vai tomar o café, e se não encontrar aquele daquele produtor, vai encontrar de outro lá, de qualquer outra marca que seja robusta, a pessoa vai consumir, porque é um bom café, é um bom produto. Bacana. Meninos, obrigado pela presença de vocês aqui, Fernando, seu Arilton, considerações finais e, claro, agradecer toda a equipe Caféron, todo o pessoal aí que está sempre com a gente e o Juan e o pessoal, na hora que chegar aqui, só bate na porta, quero falar. O podcast vai estar liberado aqui para vocês, tá bom? Tramela é do lado de fora. É legal esse espaço que o Sebrae abre aqui, e através de você, que é um jornalista exímio. Parabéns, viu, David? Você sabe que eu sou fã do teu trabalho, né? Você é suspeito. Você é um amigo. E aí deixar mesmo um abraço para todos os cafeicultores, para os parceiros e para minha família, né? Que eu não posso deixar de agradecer. Quando a Fernanda, o João Pedro, a Ana Luísa, meus pais, o meu sogro e minha sogra, que hoje são o suporte. Porque a gente veio de Porto Velho há pouco tempo, então quando a gente vai para Porto Velho, só é o nosso suporte lá. Isso tudo faz parte. Legal. O Altivo Arildo também em Goiânia com a gente, e conheceu o meu irmão mais bonito, que é o Fabinho. e aí ele viu lá, o meu irmão recebeu a gente, levou para um churrasco, que estava muito bom, né? Nossa, cara, muito bom. Então isso é família, acaba juntando um monte de família e vai embolando tudo, e é aí que sai o serviço. E um beijo para minha esposa, né? Sim, show de bola. Seu Arildo, prazer tê-lo aqui com o senhor, com a gente. Obrigado por contar a tua história. Obrigado aí pela recepção aqui dentro. Eu sentia muita vontade de estar conversando com duas figuras aqui. Você eu não conheço tanto, mas o Fernandão a gente já tem um tempo aí de estrada, já conhecendo. Mas quero conhecer a sua história também, se você quiser conhecer a propriedade. Aqui, vamos lá. O senhor está em Cacoal, então? Estou em Cacoal. Que região de Cacoal? Nós estamos na linha 6 lá, no quilômetro 45. Né? Aí a gente deixa aqui o convite para cada pessoa pode visitar a propriedade, vai conhecer do campo à xícara, tudo dentro da propriedade, show como é que é o trabalho que a gente faz. Né? Agradecer ao Sebrae, que está sendo esse parceiro com nós, de estar ajudando a divulgar esse café, essa marca AF Café, que para nós é muito gratificante, porque saber da onde que nós éramos e onde que nós estamos e onde que nós quer chegar é através de parceria. Sozinho a gente não consegue. Mas isso que é o diferencial do Arildo. Ele sabe onde quer chegar. Exatamente. Né, Fernanda? Tem planejamento. Fantástico. Então, assim, primeiro passo, saber onde quer chegar, né, Arildo? É onde quer chegar. Porque, assim, não adianta você colocar, vou dizer assim, o barco no rio e não saber para que lado você vai. E você vai remar. Eu sei aonde que eu tô e aonde eu quero chegar. E cada caminho vai indo. Show de bola. Gente, então foi esse papo sobre o café. A gente vai continuar aqui hoje até às 16 horas, vamos dar uma paradinha agora para o almoço e daqui para as 2 horas da tarde a gente volta com mais um episódio aqui do nosso Sebrae Cast e com certeza um bom papo aqui sempre para você, né, saber sobre tudo aquilo que o agro faz aqui no estado de Rondônia e aquilo que nós Sebrae estamos fazendo aqui na Rondônia Rural Show. Estamos aqui direto do parque, quer vir aqui no stand. Tem brindes, tem atividades. Só vir aqui com a gente, tem água, tem café. Ali o café Tertúlia lá. Não vai faltar o café. Pode faltar qualquer coisa. Não, o café não vai ter, faltar. Com certeza. Tá certo. Gente, forte abraço para vocês. E até daqui a pouco, se Deus quiser.